Boa noite. Se você está ouvindo essa história agora, talvez seja uma boa ideia colocar seus fones de ouvido, diminuir as luzes e tentar imaginar cada detalhe do que aconteceu naquela madrugada. O que você vai ouvir hoje aconteceu em um hospital antigo, durante um turno da noite que parecia ser como qualquer outro, mas às 3 da manhã, algo apareceu nas câmeras de segurança e ninguém conseguiu explicar o que era. Carlos trabalhava como segurança noturno naquele hospital havia quase 4 anos. Era um hospital grande, com vários corredores longos, alas antigas e alguns setores que quase não eram usados. Durante o dia, o lugar era cheio de médicos, pacientes e enfermeiros. Mas, à noite, o hospital ficava quase vazio, silencioso. Quiet old May. Naquela madrugada, Carlos não estava sozinho. Havia outro segurança de turno com ele. O nome dele era Marcos. Os dois costumavam dividir as rondas. Um ficava na sala de monitoramento olhando as câmeras enquanto o outro fazia patrulhas pelos corredores. Era um trabalho tranquilo. 8 de maio. Eram exatamente 2h47 da manhã quando Carlos estava sentado na sala de monitoramento. Na frente dele havia uma parede inteira de monitores. Cada tela mostrava uma parte diferente do hospital. Corredores, elevadores, salas de espera. Tudo parecia normal, até que uma das câmeras chamou sua atenção. Era a câmera do corredor da ala antiga, uma parte do hospital que quase não era usada. A iluminação ali era fraca. As lâmpadas fluorescentes piscavam de vez em quando. Carlos se inclinou um pouco na cadeira. Ele tinha certeza de que tinha visto algo se mover. Ele ficou olhando para a tela. O corredor estava vazio, longo, silencioso. Camas hospitalares encostadas nas paredes. Alguns equipamentos médicos esquecidos. Nada fora do normal. Carlos franziu a testa. Talvez tivesse sido só um reflexo ou sombra, mas intuou algo apareceu no fundo corredor. Uma figura preta imóvel. Carlos se aproximou da tela. A imagem da câmera era granulada, mas dava para ver claramente que alguém estava ali. Uma pessoa parada no meio do corredor, vestindo algo parecido com uma camisola hospitalar, cabelo escuro caindo sobre o rosto e completamente imóvel. Carlos pegou o rádio. Marcos, você está me ouvindo? A voz dele saiu mais baixa do que ele esperava. Do outro lado veio a resposta. Tô sim. O que foi? Carlos continuava olhando para a tela. Tem alguém na ala antiga? Houve um pequeno silêncio no rádio. Tem certeza? Carlos aproximou ainda mais o rosto do monitor. Tem uma pessoa parada no corredor da câmera 12. Não devia ter ninguém ali. A ala estava vazia. Marcos respondeu no rádio. Eu estou no 3º andar, JT indo. Enquanto isso, Carlos não tirava os olhos da tela. A figura continuava parada. Sem mexer. Sem caminhar. Sem olhar para lugar nenhum. Algo naquela imagem deixava Carlos desconfortável. Era como se a pessoa estivesse olhando diretamente para a câmera, mesmo com o rosto coberto pelo cabelo. Era uma sensação estranha,
como se ela soubesse que estava sendo observada. Carlos apertou o botão do zoom da câmera. A imagem aproximou. Agora dava para ver melhor. A camisola hospitalar parecia antiga, como se a pessoa tivesse acabado de sair da chuva. Foi quando aconteceu. A figura se moveu, mas não como alguém que começa a caminhar. Foi um movimento lento, quase mecânico. A cabeça levantou devagar. Carlos sentiu um arrepio subir pela espinha, porque naquele momento o rosto apareceu e os olhos estavam completamente escuros. No mesmo instante, o rádio chiou. Carlos, cheguei na ala antiga. Era Marcos. Não tem ninguém aqui. Carlos olhou novamente para a tela. A figura ainda estava lá, no meio do corredor. Carlos respondeu rápido. Marcos, olha para o fundo do corredor. Marcos caminhou alguns passos. Cara, não tem ninguém aqui. Carlos sentiu o estômago gelar, porque na tela a figura ainda estava parada, no mesmo lugar. De repente, as luzes do corredor piscaram uma vez, duas vezes, e a câmera ficou cheia de interferência. Quando a imagem voltou, a figura estava mais perto da câmera, muito mais perto, como se tivesse atravessado o corredor inteiro em segundos. Carlos pegou o rádio novamente. Marcos, sai daí. Agora, a voz dele tremia. Do outro lado do rádio veio a resposta. Carlos, tem alguém atrás de mim. Nesse momento, todas as telas da sala de monitoramento ficaram cheias de estática. O som das interferências ecoou pela sala. Carlos ficou parado, olhando para os monitores, sem saber o que fazer. Quando as câmeras voltaram, o corredor estava vazio. Marcos estava sozinho e não havia ninguém atrás dele. Mas na última câmera, bem na entrada da sala de monitoramento, apareceu uma silhueta do lado de fora da porta. Até hoje, Carlos não consegue explicar o que viu naquela madrugada. As gravações desapareceram. Nenhum paciente havia saído dos quartos e ninguém mais apareceu nas câmeras. Mas desde aquela noite, Carlos nunca mais aceitou trabalhar no turno da madrugada, especialmente às 3 da manhã. E esse foi o relato de hoje. Histórias como essa fazem a gente pensar no que realmente pode acontecer em lugares que parecem vazios durante a madrugada. Hospitais, estradas ou casas antigas. Durante o dia, tudo parece normal. Mas à noite, algumas coisas podem acontecer sem nenhuma explicação. Se você chegou até aqui, deixe seu like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo novos relatos como esse. E se você gosta de histórias de terror, mistério e acontecimentos inexplicáveis, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Quase todos os dias publicamos novos relatos que podem fazer você olhar para o escuro de uma maneira diferente. Agora eu quero saber, se você estivesse naquele hospital às 3 da manhã, teria coragem de olhar as câmeras? Boa noite e até o próximo relato.